And I was so frustrated because I literally said, anyone in the world but this one person. I will work with anyone you want to put in my path. It was just this one thing, and I asked not to work with Dr. Luke just because I had not a good experience with him. Talk to everybody. I generally love everyone. Yeah. Like, you have to really be a special kind of... Jerk. Let's say that. For me not to like you. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre Dr. Luke. O maior vilão da indústria da música. A gente veio contar a história desse homem que já gongou a carreira de não uma, mas várias das maiores popstars que a gente conhece atualmente. Ele é um produtor muito famoso que tá na indústria musical há muitos anos, mas a gente veio fazer o quê? Comer cozinho de macho hoje. Que a gente ama. Né, uma coisa que nos dá prazer e falar pra vocês o quanto esse homem é deplorável, lastimável, ruim e não tinha que estar trabalhando. A gente não entende porque que entra ano e sai ano e esse filho não perde o emprego, não perde a posição de status. Sim, o nome dele pode ser um nome ainda altamente criticado, né? O valor de mercado do nome dele talvez não seja o mesmo, mas ele continua no mesmo lugar, ele não perde a relevância. E isso nos deixa bastante putos. Ele é uma pessoa que é responsável por assassinar a carreira da Kesha, Doja Cat, Miley Cyrus, Kelly Clarkson, um tanto de mulheres que a gente ama e admira. Então fica até o final pra você entender um pouco mais essa história. Mas se você já chegou nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, maceta o dedo nesse like, comenta pra gente comer o cu do Dr. Luke juntos! Sim, vamos fazer isso juntos, gente. E vai seguir a gente nas redes sociais ao lado também, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a Roxinha, a gente tá em todo lugar, a gente tá no Twitter. Vocês não têm desculpa pra não achar a gente nessa internet. Dr. Luke, nome artístico de Lucas Sebastian Gottwald, é um guitarrista e produtor americano. Em 1997 começou sua carreira profissional na música no programa de televisão de comédia Saturday Night Live e produzindo remixes para artistas como Bon Jovi. Ele é acreditado com composições e produção em alguns dos maiores hits do século XXI, Since You've Been Gone, da Kelly Clarkson, You Plus Your Hand, da Pink, I Kissed a Girl, Katy Perry e Party in the USA, da Miley Cyrus. E desde novembro de 2011 ele tem um contrato com a Sony Music para poder dirigir a Kimosabi Records e produzir músicas exclusivamente para esse selo. Mas agora a gente vai contar, né, começar arrombando o pé na porta com o que talvez seja o caso mais famoso de artista versus Dr. Luke, que obviamente é o caso da Kesha. Ela estourou aí, né, em meados dos anos 2000 com seu hit TikTok, que é um marco na história do pop. Logo depois, né, o Dr. Luke, né, que foi uma das pessoas que apadrinhou ela, produziu bastante coisas pra ela, se envolveu numa polêmica gigantesca, judicial, e isso causou grande parte do assassinato da carreira dela, porque ela foi uma pessoa que emplacou muitos hits nos anos 2000, e onde que ela tá agora? Inclusive, ele produziu uma das maiores canções da carreira dela, que foi Timber e Die Young. Só que aconteceu uma coisa interessante na época de Die Young, na verdade não só interessante, como muito triste. Houve um tiroteio, né, nos Estados Unidos, onde essa música não cabia muito bem nas rádios, né? Não era o momento que tava todo mundo ali de luto, né, por causa que jovens tinham perdido a vida. Então a gente não vai ficar cantando uma música sobre perder a vida quando se é jovem. E a música foi retirada das rádios, isso obviamente, né, prejudicou um pouco o desempenho da música, a performance dela nas rádios americanas. E a Kesha, depois de um tempo, veio dar uma entrevista dizendo que ela não compactuava com essa letra. Muito antes do tiroteio, desde o início, ela se sentia desconfortável, principalmente por ter uma popularidade muito grande com pessoas jovens, ter muitos fãs de pouca idade. Ela não queria cantar esse verso, mas quem que forçou ela a cantar? O Dr. Luke! E em 2013, a galera já começou a perceber que tinha alguma coisa errada ali entre a Kesha e os produtores dela. Tanto que a gente viu acontecendo na época uma coisa similar ao movimento Free Britney. Na época, muitos fãs da Kesha andavam nas ruas com cartazes de Free Kesha, porque tava todo mundo começando a ver que tinha alguma coisa errada ali, que ela não tava tendo controle do que ela tava fazendo e que provavelmente tinham mais coisas por trás. Mas como a gente viu no caso Free Britney, no caso da Kesha, os fãs também tinham razão. Tanto que um ano depois, em 2014, a própria Kesha abriu um processo contra o Dr. Luke por diversos abusos, tanto físicos, sexuais e psicológicos. Tanto que a mãe da cantora veio a público dizer que ele ficava constantemente enchendo a cabeça dela pra ela perder peso, pra ela emagrecer, chegando a comparar ela inclusive a uma geladeira. Um ser humano a uma geladeira. Bom dia. Bom dia. E esses abusos eram tão sérios que a Kesha chegou a ter vontade de atentar contra a sua própria vida. Sério, era uma coisa muito séria, era tortura psicológica real que chegou a níveis extremos. E durou 10 anos. Muito tempo. E em resposta a esse processo, o Dr. Luke processou tanto a Kesha quanto a mãe dela por difamação e calúnia, dizendo que nada que elas alegaram teria acontecido realmente. Quem vocês acreditam? Comenta aí.
E o pior, a juíza da Suprema Corte naquela época negou os pedidos da Kesha de conseguir gravar suas próprias músicas fora da Kemosabe Records. Ela chegou a alegar o seguinte, que não havia demonstração de dano irreparável e ela estava sendo dada a oportunidade de gravar. E ela esteve presente ouvindo isso, tendo seus direitos negados na frente do seu namorado, da sua mãe, enfim, de seus familiares. Foi uma cena de terror. De terror. Todo mundo que viveu aquela época lembra a sensação horrível, gente. Foi uma perda pra todos os fãs de música naquele dia. E pra todos os artistas, inclusive vários artistas levantaram a sua própria voz. A Lady Gaga depôs a favor dela, a Miley, a Taylor Swift. Tanto de gente falou, artistas deveriam ter controle criativo e deter os direitos das suas próprias músicas. Toda a indústria do entretenimento é podre. Toda a indústria é machista, misógina, homofóbica, racista. A gente sabe muito bem o mundo que a gente vive. Mas se a gente for olhar pelo menos nos pormenores e nas minúcias, a gente arrisca dizer que o mundo da música é o mais sujo de todos. É o que mais lesa os seus talentos. É muito triste a gente ver isso. E o testemunho da Lady Gaga foi o que mais se espalhou pela internet, foi o mais sério de todos, porque ela testemunhou diretamente sobre o caso de abuso sexual da Kesha. A Lady Gaga mentiu, e a Kesha, e a Taylor Swift, a Miley Cyrus, e a Pink, e a Kelly Clarkson. Todo mundo mentiu, né? Verdadeira só Dr. Luke. Infelizmente, esse processo ainda continua rolando até hoje, ele não teve um fim. Mas uma nova lei em Nova York mudou um pouco as coisas e favoreceu um pouco o lado da Kesha no processo que foi aberto pelo Luke, né, de difamação. A partir de agora, não é a Kesha que tem que provar que ela estava falando a verdade. Como o processo foi aberto por ele, ele tem que provar que é tudo mentira, que é difamação e que ele não fez nada. E essa virada nessa lei que foi aprovada em dezembro do ano passado trouxe um pingo de esperança pra gente, pra ver ela ganhando justiça nesse processo finalmente. Mas, infelizmente, não foi só a Kesha que esse homem lesou. Ele é um homem muito poderoso, que está na indústria da música há muitos anos e outras artistas já foram lesadas por ele ao longo das décadas. Uma dessas pessoas é a Pink. Ela fez uma parceria musical com o Dr. Luke há mais ou menos uma década, mas atualmente possui uma opinião bem radical sobre o produtor. Inclusive, em entrevista no New York Times, ela chegou a falar sobre o que ela achava sobre o suposto caso de assédio envolvendo a Kesha. Eu não sei o que aconteceu, mas independente dele ter feito isso ou não, esse é o karma dele e ele mereceu por não ser uma boa pessoa. Eu disse isso pra ele na cara dele, eu não trabalho mais com ele. Ele não faz bons negócios, não é uma boa pessoa, ele não faz a coisa certa mesmo quando tem amplas oportunidades, então eu não me sinto mal por ele. Uma outra pessoa que já veio a público falar sobre experiências desagradáveis com o Dr. Luke foi a Kelly Clarkson. Da última vez que trabalhei com ele, eu literalmente só o fiz porque fui chantageada pela minha gravadora. Foi muito difícil pra mim. Eles falaram, nós não iremos lançar o seu álbum se você não fizer isso. Posso comentar sobre o caráter dele. Não nos damos bem. É difícil trabalhar com ele, ele te desvaloriza um pouco. Infelizmente, quando você tem um mau caráter e tantos artistas não gostam de você, isso não é normal. Obviamente ele é um cara talentoso, mas já mentiu bastante. Musicalmente foi bem difícil pra mim, pois ele simplesmente mente para as pessoas e faz o artista parecer mal. Inclusive, no depoimento que ela deu no caso da Kesha, ela contou um outro caso que aconteceu com ela pessoalmente, que foi o caso da música Hazel Eyes, que ela descobriu que o Dr. Luke estava levando todos os créditos e dizendo para todos os produtores que quem tinha feito a música era ele. Quando, na verdade, quem escreveu essa música foi a própria Kelly Clarkson. Ela chegou a dizer que ela tem os cadernos de quando ela estava escrevendo, ela tem todas as anotações para provar que foi ela que escreveu, mas ele continuava batendo na tecla que era ele que tinha escrito a música, levando os créditos para um trabalho que ele não teve. Falando em levar os créditos, sendo que você não fez nada, hein, Dr. Lucas? Uma das pessoas também que já veio comer o cozinho dele ao longo dos anos foi a Miley Cyrus. Ela também esteve aí, né, presente no caso da Kesha, levantando sua voz em favor da cantora. E ela chegou a dizer que na era de Wrecking Ball, ela tem como provar, obviamente, que ela que fez toda a pré-produção, ela que desenvolveu a música no piano e fez a maioria da composição, mas o Dr. Luke falava pra todo mundo que foi ele que escreveu a música. Inclusive, foi só em 2019 que ela conseguiu o quê? Reaver os direitos dela de compositora e produtora da música e ganhar créditos financeiros e monetários pela música. Gente, só pior, e ele não para, e ele parece que não tem nenhum arrependimento ou remorso, porque ele continua fazendo. Isso que é o absurdo de toda essa história. E os casos não param. A Bebe Rexha também já veio falar sobre uma experiência muito horrível que deixou ela assustada em relação ao Dr. Luke. Eu chego em sua casa e é uma bagunça. Em toda parte. Imagine uma bela casa nas colinas e há roupas e porcaria em todo lugar. Muitos caras, música explodindo, uma grande bagunça. Então eu me encontrei com um dos escritores do Dr. Luke. Subimos para o estúdio no último andar, sentamos no sofá e eu pensei, esta é a minha primeira sessão, estou com o Dr. Luke, aqui vamos nós. E de repente esse cara disse,
Então você não tem nenhum sucesso. Eu sim. Eu vou descer e curtir com meus amigos. Enquanto eu faço isso, você vai ouvir essas músicas, escolher sua favorita, escrever a melodia e as letras, corte todas as vozes, e então eu voltarei e você pode ir pra casa. Eu estava com medo. Entrei na cabine de gravação e tive um ataque de pânico. Eu tentei, enquanto eles estavam lá embaixo consumindo toneladas de... Essa experiência eu não acho que as pessoas possam entender como é. Uma menina sozinha em uma sala com um engenheiro de som, pessoas usando no andar de baixo e dando festa, e toda essa pressão de que eu tinha que escrever um hit, um sucesso. E depois ela chegou a contar sobre um encontro pessoal que ela teve com o Dr. Luke, e ele perguntou como estavam indo as sessões, se estava tudo bem, e ela falou na cara dele, não tá tudo bem, não foi legal, não foi uma experiência boa. E logo depois ela entrou no carro com uma mulher que trabalhava pra ele e falou, você nunca vai dizer na cara dele que não tá tudo bem, você não vai dizer, você não pode dizer, você pode falar isso comigo, mas pra ele você tem que falar que tá tudo bem. Oi? Ele ainda é protegido por diversas pessoas. Mas talvez agora o caso mais publicizado atualmente seja o controle, né, que ele tem sobre a Doja Cat e a carreira da Doja Cat. A Doja assinou um contrato com a gravadora dele, né, a Kemosabe Records, quando ela tinha apenas 17 anos. Vale frisar que ele não é mais o CEO dessa Kemosabe Records, mas ele chegou a produzir músicas como Juicy, Say So e vários outros hits da Doja. Mais recentemente começou a surgir o que? Burburinhos na internet, tal qual um Free Britney, um Free Cash, agora um Free Doja, que ele mantém ela numa rédea muito curta, que ele controla vários pontos da carreira dela de uma forma, obviamente, onde tem um Dr. Luke envolvido, não sadia e doentia. Aparentemente, ele estaria recebendo crédito pela música que ela produziu, e isso começou, inclusive, a ser discutido porque estamos olhando os créditos do Planet Her, o novo álbum dela desse ano, e não encontramos o nome dela em lugar nenhum. Mas a gente que é fã da Doja sabe que ela sempre produziu seus próprios álbuns, seus próprios singles, suas titles, suas b-sides, desde a época de SoundCloud, desde a época que ela tava fazendo aí seus hits virais. Inclusive, a gente tem toda a história da Doja Cat aqui no canal, se você quiser dar uma conferida. Tanto que no dia do lançamento do Planet Her, um dos engenheiros do disco chegou a dizer o seguinte: este álbum representa uma quantidade incalculável de sangue, suor e lágrimas. Tive o prazer distinto de ser engenheiro para Doja Cat por 6 anos agora, e embora a artista que ela era na época tenha me impressionado profundamente, estou completamente pasmo com seu nível de talento hoje. Ela é um verdadeiro negócio, senhoras e senhores. Por completo, ela é uma escritora meticulosa. Ela produz todos os vocais próprios com precisão e intenção impecáveis. Cada harmonia, cada backing vocal, essas são todas 100% ideias dela. É uma honra trabalhar com alguém de seu calibre e espero conseguir um lugar na primeira fila para seus talentos nos próximos anos. Como que ela não está acreditada no álbum? Sendo que o engenheiro falou que ela faz tudo, que ela pensou em tudo, que foi tudo ideia dela. Ele é esquizofrênico? Ele é louco? Ele é maluco? E outra, nós temos provas disso, gente. Ela fez diversas lives ao longo do ano, compondo ao vivo pros fãs vários dos beats que a gente viu em Planet Her. Como que ela não está acreditada nesse álbum, gente? Você tem que lembrar, gente, que a indústria da música, a pessoa que menos recebe são os intérpretes, tá? Que mais recebe são os engenheiros de som, os produtores, os escritores, as pessoas que injetam dinheiro tecnicamente vivo naquele projeto. Ou seja, se ela não é acreditada como produtora, ela tá ganhando apenas como intérprete e ela fez todo o trabalho. Parece justo pra você? Não é justo, né? Inclusive, o Dr. Luke tá acreditado como um dos compositores de Kiss Me More, que é a parceria da Doja Cat com a SZA. Só que assim, quando a gente vai ver o vídeo com os produtores da música contando todo o processo da gravação, inclusive falando sobre a Doja Cat, e eles não mencionam nem por um segundo o Dr. Luke. Como que ele é acreditado como compositor da música? Ou alguém tá fazendo alguma coisa muito errada com o Dr. Luke, ou com a Doja. Com quem vocês acham que tá acontecendo a coisa errada? E não é só isso. Essas pessoas ainda tiveram problemas com a Sweetie e várias outras artistas que são up-and-comers na indústria. Across the board. Não importa com quem você esteja falando dentro dessa indústria de entretenimento e da música. Ninguém tem um A de bom pra falar desse homem. Sim, de fato, ele produziu muita coisa. Ele é um cara que ninguém nega, que tem o seu talento. Mas ele é uma pessoa, no fim das contas, ruim. Não tem muito o que colocar, não tem muito o que se alongar. É só isso que acontece. A gente tem que tirar esse homem desse lugar de poder. Sim, gente. Outra pessoa que já veio falar foi, inclusive, a Becky G. Ela já falou que ela já sofreu body shaming dele, exatamente como ele fez com a Kesha lá. Ou seja, não é de hoje. Ele mexe com vários artistas e são sempre mulheres. Vocês estão percebendo? Ele tem uma obsessão de produzir mulheres, apadrinhar mulheres, e são sempre as mulheres que vêm à frente. Ele é um claro misógino, mentiroso, enfim, ele é tudo de ruim. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o que aconteceu. A gente tenta não imprimir muita opinião pessoal no cara, mas às vezes fica difícil. Até impossível. Um cara que já prejudicou tanta artista que a gente ama, a gente admira demais. Não tem como gravar um vídeo sem exprimir opinião pessoal aqui, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui o que vocês acham. Senta o dedo nesse like, passa pro amiguinho pra saber um pouco mais dessas polêmicas. E é isso. Um beijo. Tchau.